Olá, uma boa noite para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, o 173º dia da contagem regressiva. Faltam 192 dias para o cara da Casa de Vidro deixar o Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike. Se ainda não fez a inscrição no canal, faça agora. E veja se o sininho está acionado. E aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e a hipocrisia desse desgoverno e todos os líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso. O assunto que estarei trazendo hoje é a responsabilidade direta de Bolsonaro na roubalheira em nome de Deus. Desta vez, sem a decretação de sigilo de 100 anos para abafar mais este escândalo de corrupção, o governo militar ficou nu, diz Jefferson Miola. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, 22, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e outras 4 pessoas. Ribeiro é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por suposto envolvimento em um esquema para liberação de verbas do Mecânica batizada de Acesso Pago. Operação que prendeu o ex-ministro investiga a prática de tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, órgão ligado ao Ministério da Educação. A investigação envolve um áudio no qual Ribeiro dizia liberar verbas da pasta por indicação de 2 pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, a pedido de Bolsonaro. Ribeiro já havia prestado depoimento à PF no final de março, quando confirmou que recebeu o pastor Gilmar a pedido de Bolsonaro. No entanto, ela negou que tenha ocorrido qualquer tipo de favorecimento. Ela responda pelos atos dele, diz Bolsonaro sobre ordem de prisão contra seu ex-ministro da Educação. Porém, em março, quando começaram a surgir as denúncias, Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. PF investiga ex-ministro por suposto favorecimento a pastores no Mecânica. Na entrevista a Itatiaia, Bolsonaro disse ainda que não é possível ele controlar o que fazem todos os seus ministros e pessoas com cargos no governo. A ordem de prisão contra Milton afeta uma das principais propagandas que Bolsonaro busca fazer de sua gestão, a de que não há corrupção no governo. A questão do Milton. Lamento. A imprensa vai dizer que está ligando a mim, etc. Paciência. Se tiver algo de errado, ele vai responder. Se for inocente, sem problema. Se for culpado, vai pagar. O governo colabora com a investigação. A gente não compactua com nada disso, afirmou Bolsonaro. Que por dentro entrevista com TBT procuradora espancada a prisão de Milton Ribeiro. Menina estuprada em SC Melhores Parques. Ele responda pelos atos dele, diz Bolsonaro sobre ordem de prisão contra seu ex-ministro da Educação. Porém, em março, quando começaram a surgir as denúncias, Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. PF investiga ex-ministro por suposto favorecimento a pastores no Mecânica por Guilherme Mazui, G1, Brasília, 22 de junho de Meu comentário. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre esse assunto, que é sobre a prisão do ex-ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, que, como todo religioso,
é hipócrita, defende as pautas pseudos conservadoras, das quais alegam que Jair Bolsonaro é um cristão conservador e defensor da família, para apoiá-lo. O pastor Milton Ribeiro já está sendo processado por declarações homofóbicas, mas, no entanto, está envolvido em denúncias de corrupção por repassar verbas para pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, do gabinete paralelo, que foi instalado na pasta do MEC. Inclusive, pastores que já tinham acesso direto ao Palácio do Planalto desde 2019. Apesar do sigilo de 100 anos, a agenda do Palácio do Planalto no que se refere ao encontro de Bolsonaro com os pastores envolvidos em corrupção imposta pelo governo de Bolsonaro, se descobre que dados de registro de entrada nos órgãos da esplanada mostram que os pastores tinham amplo acesso à cúpula do governo. Aí, Arilton Moura esteve 35 vezes no Palácio do Planalto, desde o início do governo Bolsonaro. Gente, mesmo na tentativa dos responsáveis pela campanha de Bolsonaro tentar blindar Bolsonaro nessa investigação, será muito difícil, pois a evidência são fortes de que Bolsonaro é chefe do esquema, conforme é registrado em vídeos e áudios que comprovam o envolvimento de Bolsonaro. Veja o áudio de Milton Ribeiro. A prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Voltando ao assunto principal, que é sobre a responsabilidade direta de Bolsonaro na roubalheira em nome de Deus, meu comentário. Gente, o jornalista Jefferson Miola, do 247, enumera vários escândalos de corrupção que aconteceram no MEC antes de sair o escândalo do esquema de corrupção de pastores que controlavam a agenda e os repasses de verbas públicas. Outros escândalos do MEC, como é de praxe desse desgoverno, que, via de regra, são abafados, como acontece em outros ministérios e órgãos do governo militar, inclusive nas Forças Armadas. Vejamos alguns. Primeiro, a fraude milionária com gráficas para impressão das provas do Enem. Segundo, a licitação fraudulenta de 3 bilhões para a compra de computadores para escolas públicas, por meio da qual 255 estudantes de uma determinada escola receberam 30 mil laptops
uma média de 117,6 laptops por aluno. Terceiro, a licitação também fraudulenta, com superfaturamento de 700 milhões para a compra de ônibus escolares e muitos outros que não estaremos passando aqui. A prisão do reverendo e ex-ministro Milton Ribeiro, 22/6, veio para derrubar a retórica de Jair Bolsonaro de que o governo dele não tem corrupção e também afirmar o envolvimento de Jair Bolsonaro nos casos de corrupção. Quando o jornalista Jefferson Miola fala que a roubalheira em nome de Deus, operada pelos pastores evangélicos Gilmar Santos e Eronilton Moura, a mando do próprio Bolsonaro, consistia na cobrança de propinas pelos agentes de Deus. Eu quero dizer que Jair Bolsonaro, que é um político com ideologias beligerantes, autoritarista, com tendência ao nazifascismo, sempre defendeu pena de morte, tortura, a ditadura, que adotou pautas religiosas e sempre usa o nome de Deus e versículos bíblicos com complacência dos pastores inescrupulosos que buscam interesses próprios, que apoiam Bolsonaro e que o levam para os púlpitos das igrejas para falar o nome de Deus em vão e proliferar fake news e fazer campanha eleitoral antecipada. Evidentemente que Deus um dia irá cobrar deles, como está escrito na carta de apóstolo Paulo aos Gálatas. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Quero trazer uma notícia bem recente, que é o fato do pastor Milton Ribeiro ter sido solto da prisão através de um habeas corpus que foi aceita pelo desembargador de Brasília, Ney Belo, que é um bolsonarento e que está na fila de uma futura vaga no STJ. Estou me tornando um conspirador de primeira categoria. Eu já pensava na possibilidade de Jair Bolsonaro estar por trás dessa prisão, como na soltura de prisão do pastor Milton Ribeiro, que é uma prisão um tanto duvidosa, apesar de que a gente gosta da prisão, tendo em vista que quase toda a PF está aparelhada por Bolsonaro. Faz isso para criar uma cortina de fumaça para esconder as mazelas do país, como inflação galopante, alta dos combustíveis e muitas outras corrupções, mesmo sabendo que esta prisão não se sustentava por muito tempo. Até o próximo vídeo.